Glória a Deus. Esperar aí um pouquinho para ver se a gente consegue arrumar o áudio. Som. Glória a Deus, som. Glória a Deus. Som. Se não tivesse aí no áudio, eu gravo ele sem ser ao vivo, depois eu posto. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos iniciar. Já conseguimos a confirmação do som ali. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que serão alcançados aí através das redes sociais, através do YouTube. Você que vai assistir essa aula aí no decorrer dos dias, da semana, dos meses e dos anos, que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Everton Brito. Hoje é a nossa última aula de pneumatologia. Amém? Vamos falar sobre os dons espirituais. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aqui estamos diante da tua presença porque sabemos que o Senhor é bom. Se estamos aqui é porque a tua graça, Senhor, a tua misericórdia está sobre nós. A tua palavra diz que a razão de nós não sermos consumidos são as tuas ricas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, que possa, meu Pai querido, esta aula ser bênção para a vida de tantos quanto o Senhor achar por bem e alcançar por intermédio dos canais aí, Senhor, virtuais. Abençoe a vida dos teus filhos e que o teu Espírito Santo possa ministrar a tua palavra ao coração de cada um dos irmãos. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Então vamos iniciar aí a nossa última aula de pneumatologia, né? Nós já falamos aí, pneumatologia, a doutrina sobre o Espírito Santo, nós já tratamos tantas coisas acerca do nome, como que o Espírito Santo ele atua, falamos dele como uma das pessoas que fazem parte aí da Trindade. Falamos sobre os frutos do Espírito Santo, falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, e hoje nós iremos tratar em especial sobre os dons espirituais, amém? Vamos, de forma resumida, trabalhar sobre os dons espirituais. Então, só relembrando aquilo que nós já falamos nas outras aulas, né? Falamos sobre as 9 características do fruto do Espírito. Fruto do Espírito, né? Nós vemos a referência no livro de Gálatas, e aqui nós temos então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso nós trabalhamos aí com bastante detalhe, bastante tempo, dando aí bastante resumo acerca dessas características. Eu fiz o desenho aqui de uma mexerica. Por quê? Porque não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito, é uma fruta que tem 9 gomos, assim como são 9 características do fruto do Espírito, nós temos também 9 dons espirituais, e nós vamos ver isso daí agora, quando nós formos ler aí, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ver então aí acerca dos frutos dos dons espirituais. Então você aí na sua casa, junto comigo, abra a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, o título, a epígrafe do capítulo diz assim, sobre os dons espirituais, está escrito assim, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir a ídolos mudos, conforme vocês
eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Verso 8. Porque a um é dado a medida, o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo ao mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, outro no mesmo Espírito dons de cura, outros operação de milagres, e outros profecia, a outro discernimento de espírito. A um é dado variedade de língua, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, nós vemos que há uma variedade de dons, mas o Espírito que opera é o mesmo. É bom nós ressaltarmos aqui, né, que uma coisa é você aceitar Jesus e o Espírito Santo vir habitar dentro de você. Outra coisa é você ser revestido com o Espírito Santo, você ser batizado com o Espírito Santo, você receber aí esse revestimento. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar dentro do nosso espírito. Então, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de mim. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, sou eu que entro dentro do Espírito, né? Então, é um revestimento que nós precisamos. Podemos fazer a obra de Deus sem se preocupar em ser batizado com a obra de Deus? Sem ser batizado pelo Espírito Santo? Podemos. Só que isso vai deixar o nosso ministério como um ministério muito raso, né? Por quê? Porque Deus ele deu os dons espirituais para que os dons espirituais fossem uma ferramenta para que pudesse assim propagar o reino de Deus e muitas almas se converter ao Senhor Jesus. Então, nós precisamos buscar de forma intensa, nós precisamos buscar de formas com todo o nosso esforço, os dons espirituais. A salvação ela é pela fé, por intermédio de Jesus Cristo. Nós cremos, então nós somos salvos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Mas os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, isso daí nós precisamos sim. Nós precisamos ter uma renúncia, precisamos ter uma dedicação. Há uma entrega. Eu coloquei aqui os dons espirituais, coloquei a forma que ela é escrita no grego e a forma que é pronunciada. Então nós temos aqui, né, nós temos o original, nós temos a transliteração e nós temos a tradução. Então, palavra de sabedoria, né, que no grego é Sofia. Então, nós temos palavra de sabedoria, no grego se escreve Sofia. Palavra sabedoria se escreve Sofia. Nós temos conhecimento no grego se lê gnosis. Nós temos discernimento é diácrisis. Fé, pistis. Então, discernimento, diácrisis. Fé, no grego, pistis. Cura, no grego, é iama. Operação, enérgema. Maravilhas, eu coloquei separado, é o mesmo dom, né? Se os irmãos poderem contar aí, aqui tem uma classificação de 10, mas são 9 dons, eu só coloquei separado para que nós pudéssemos ver como que é a pronúncia, né, como que a palavra se refere no grego. Então, é operação de maravilhas, e operação se lê enérgima, maravilhas é dunamis. Então, é uma palavra comum, né, maravilha, a gente sempre ouve falar, quando se refere a poder do Espírito Santo, batismo, né? Essa palavra dunamis. Então, maravilhas é dunamis no grego. Profecia é profeteia no grego. Línguas é glossa. Interpretação, hermeneia.
Então, é da palavra hermeneia que vem a palavra hermenêutica, porque é a interpretação do texto. Então, são palavras que os irmãos aí já estão acostumados a ouvir, amém? Ó, que interessante, a palavra Sofia é sabedoria, por isso que nós vemos aquela matéria acadêmica, filosofia. Nós falamos aqui sobre o fruto do Espírito, nós falamos sobre o amor, né? A palavra que é escrita, né? Nós temos ali a palavra eros, philos, storges e ágape. Então, filosofia nada mais é do que aquele que ama o conhecimento. Então, você vê como é uma palavra que está muito comum no nosso dia a dia. Então, nós temos aqui os dons espirituais, que é o alvo do nosso estudo de hoje. Ele se separa em três pilares, né? São 3 classes aí que se separa os dons. Isso a gente vê, Paulo deixa isso bem claro, né? Nós temos aí 1 Coríntios 12, nós temos 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, Paulo ele está falando um pouco sobre a ordem no culto, e ele vai separar isso daí em categorias, né? São três grupos que os dons aí, eles se divergem. Então, nós precisamos entender que há a categoria de revelação, a categoria de poder e de eloquência, de fala, né? Então, sabedoria, conhecimento e discernimento faz parte desse grupo, revelação, amém? Então, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de discernimento faz parte desse grupo, revelação. O dom de fé, o dom de cura e operação de maravilhas faz parte desse grupo de poder. O dom de profecia, o dom de língua e interpretação de língua faz parte desse outro grupo, né? Que é a fala, que é o falar, né? A eloquência. Então, nós temos aí 3 grupos de dons, para que nós possamos entender um pouco melhor isso daí. Então, nós vemos toda a Bíblia falando sobre isso, quando nós vemos ali o candelabro, né, que estava dentro do tabernáculo. O candelabro, ele já faz essa simbologia. Dentro do candelabro, nós vemos ali o Espírito Santo, nós vemos ali os dons e os frutos do Espírito. Por que é importante ter fruto e é importante ter dom? Porque tem muita gente que frisa o fruto, né? Tem muita gente que frisa somente o fruto. Os dons não é mais para os dias de hoje, foi só os dias dos apóstolos, então o que nós precisamos produzir é frutos. Aí tem outro grupo de pessoas que frisa somente os dons, acha que o fruto do Espírito não é importante como os dons espirituais são, e aí se acha que é diferente, ou é melhor, ou é especial porque tem os dons. Mas na verdade, a Bíblia nos ensina que precisa andar de mão dada, tanto os dons como o fruto do Espírito. Não tem como um ministério ser frutífero se ele não tiver dons e fruto do Espírito junto. Se tiver só fruto, se torna um ministério de uma certa forma deficiente. Por quê? Porque não está completo. Lembrando, né, é bom a gente ressaltar aí que os dons espirituais são ferramentas que Deus deixou disponível para a igreja, para que haja um crescimento da igreja, para que haja um crescimento do reino de Deus. Os dons é muito importante, não desprezando os frutos são muito importantes também, mas os dois precisam andar junto. Assim como nós vemos aí o símbolo do candelabro, né? O candelabro, ele tem a haste central, e ele tem 3 hastes para o lado esquerdo e 3 hastes para o lado direito. Quando Deus ele manda fazer esse candelabro, ele é bem específico, né? Que o azeite não poderia faltar, porque o fogo tinha que ser contínuo, porque já fala mesmo do Espírito Santo, né? Paulo depois ele vai ensinar falando assim, não extinguai o Espírito Santo. Nós não podemos deixar que essa chama do Espírito Santo se apague, né? A palavra de Deus também, Levítico capítulo 6 vai dizer, né? Verso 12, se não me falha a memória, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então nós vemos uma referência aí muito nítida, que é uma importância de nós fazermos manutenção para que o Espírito Santo esteja operando de forma contínua e não oscilando em nossas vidas. Então, quando nós olhamos para o candelabro que Deus manda fazer,
Deus vai ser específico, que cada haste precisava ter 3 flores de amêndoa, né? Então, as 3 direitas, cada uma delas precisava ter 3 flores de amêndoa. Então, 3, 6, 9, então nós vemos que a haste direita, ela tem 9 flores de amêndoa. E a haste esquerda da mesma forma. E nós entendemos, na teologia, que isso aqui já é um símbolo do fruto do Espírito e dos dons espirituais. Amém? Então, para a haste poder ser completa, ela precisa ter fruto e ter dons. O crente, se quiser ser um crente completo, ele precisa ter fruto e ter dom. O fruto é produzido pelo Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo está habitando dentro de você, como a palavra de Deus nos ensina, que ele vem habitar dentro do nosso espírito. Então, ele já tem aí uma das suas características é produzir o fruto do Espírito. Agora, os dons espirituais nós precisamos sim, né, ir atrás, precisamos orar, precisamos buscar de forma incessante. Espero que os irmãos estejam entendendo aí. Amém? Em nome de Jesus. Se os irmãos que forem entrando na live aí perceber que o som está ruim ou não entendeu alguma coisa, deixa aí a sua pergunta e nós iremos responder. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona aí os dons espirituais. Então, o dom de sabedoria, como que nós vemos atuar o dom de sabedoria? O dom de sabedoria, ele é acompanhado de uma revelação. O dom de sabedoria é quando Deus dá uma revelação para nós, né? E junto com essa revelação, Deus ele também ele nos direciona aí um conselho, né? Então Deus vai revelar algo. Esse é o dom de sabedoria, né? É Deus revelar algo para você e junto com aquilo que Deus vai revelar para você, você vai ter uma palavra de conselho, um conselho para que possa a pessoa sobressair. Nós vemos isso bem claro quando Faraó tem um sonho, né? E José é levado lá para poder interpretar o sonho de Faraó. Ele vai falar, olha, Faraó, o sonho significa isso, vai ser 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, né? E aí ele já dá o conselho, né? Como nós já sabemos que vai ser 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, é bom que coloque alguém para que possa direcionar aí os recursos para que quando vir uns 7 anos de vacas magras não venha ter necessidade. Então você vê, Deus revela e automaticamente traz um conselho, um benefício para quem Deus está direcionando. Já é o diferente do dom de conhecimento, né? Dom de conhecimento. Porque o dom de conhecimento, né? Esse grupo aqui faz parte dessa categoria de revelação. O dom de conhecimento é quando Deus ele quer revelar algo para você, mas algo específico para que você possa orar. Por exemplo, às vezes, tem uma pessoa dentro do ministério, a pessoa está passando por alguma enfermidade, algo assim, do tipo, Deus revela para você, para que você possa orar sabendo, né, o porquê que você está orando, direcionando a sua oração sobre aquilo. Então, o dom do conhecimento, da palavra de conhecimento, é diferente da palavra de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria, se você prestar atenção, ela é mais voltada assim, para aquilo que está no futuro, né? Para aquilo que ainda vai acontecer. Como, por exemplo, a gente vê naquela passagem em Reis, que Deus revelava para Eliseu, né, as armadilhas do rei da Síria. Então, Eliseu, ele revelava para o rei, falava, não vai por tal caminho, porque o rei da Síria está fazendo uma cilada ali. Então, Deus revelava para ele, ele dava um conselho. E o conhecimento é quando Deus te mostra algo, né, que está acontecendo para que você possa interceder por aquilo. O discernimento de espíritos. As pessoas acham que o discernimento de espíritos só tem a ver com demônios, né? Discernir o espírito maligno. Não, mas o discernimento de espírito é para você saber com que espírito Deus está falando com você. Pessoas que têm visão de anjo. Isso está envolvido aqui, no dom de discernimento. Né? Tem pessoas que têm visão de anjos, pessoas que conseguem ver demônios. Então, esse é o dom de discernimento, é você entender, né, o que está acontecendo. Pessoas comuns,
elas vão estar no mesmo ambiente, para elas o que está acontecendo é normal. É como se a revelação estivesse no fundo. Mas você que tem o dom de discernimento, parece que aquilo que para alguns está tão profundo, para você está no raso, na superfície. Você vai ter facilidade de discernir, de conhecer o que está acontecendo. Então esse é o dom do discernimento, né? Aí nós temos o dom da fé. E esse dom da fé, ele é diferente da fé comum que todo crente tem. A fé comum todo crente tem, porque a fé é o que te aproxima de Deus, né? Até a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você se aproxima de Deus, você precisa crer que Deus existe e que Ele é galardoador, como diz a palavra de Deus. Mas essa fé aqui é diferente. Essa fé aqui é aquela fé que provoca o milagre, né? A gente vê essa fé aí naqueles 3 jovens, né? Misael, Ananias e Azarias, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles vão ser lançados na fornalha de fogo, você vê que a fé deles ali, eles falam assim, quando o rei fala assim, qual é o Deus que vai te livrar dessa fornalha? E ele fala, sobre esse assunto nós não necessitamos falar. Se Deus quiser, ele vai nos livrar, se ele não quiser, ele não nos livra. Mas você vai ver que eles vão crendo que Deus vai dar um livramento. Então é uma fé sobrenatural, é uma fé que vai provocar um milagre para beneficiar outra pessoa. A fé natural não, a fé natural, ela beneficia a gente. Mas a fé sobrenatural é quando você provoca o milagre, quando você atrai o milagre, faz com que você seja o canal por onde o milagre vai passar, mas para abençoar outra pessoa, alcançar uma outra pessoa. Então esse é o dom da fé. Aí nós temos aí o dom de curas. Dom de curas nós não precisamos comentar tanto, né? Porque cura é visível. Uma pessoa está com uma enfermidade, você ora, né, e o dom de cura, e aquela pessoa ela é restaurada daquela enfermidade, né? E como o dom de cura ele é visível. Então esse é o ministério do poder, categoria do poder, fé, cura e operação de maravilhas. Então a cura é algo visível, né? Algo visível, algo que você está sendo canal também para que aquele milagre aconteça. Aí nós temos operação de maravilhas. E essa operação de maravilhas, irmãos, a gente pode compreender, né? Um exemplo aí usando a palavra de Deus, quando Moisés ele abre o Mar Vermelho, operação de maravilhas. Quando Josué ora e o sol e a lua param, operação de maravilha. Quando Jesus transforma água em vinho, operação de maravilha. Amém? Então, operação de maravilha está aí. E essa outra categoria, que é profecia, falar em línguas e interpretação de línguas, que é a categoria de falar, eloquência, né? Então, o dom de profecia, esse dom de profecia nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muita gente que pauta a vida dela através de profecias. Não é porque Deus usou alguém com um dom de profecia que você vai poder pautar a sua vida em cima daquela profecia. Porque a profecia, o dom da profecia vai ser muito útil na igreja quando Deus for usar um profeta para confirmar algo que ele já falou com você. Aí a pessoa chega e fala assim, que nem a gente vê aquela passagem de Elias, né? Quando Elias ele vai ser tomado ali no redemoinho, mas quando eles estão passando ali pelas escolas de profetas, os profetas chegam e falam para Eliseu, o seu senhor será tomado. Ele fala, eu já sei. Então, quando alguém profetizar sobre a sua vida e você já sabe, Deus só está confirmando aquilo que vai fazer. Agora, se a pessoa vai profetizar e você não sabe o que a pessoa está falando, Deus não falou nada com você, né? Você não está pedindo confirmação sobre aquilo, aí vai chegar alguém e vai falar assim, olha, Deus manda te dizer que ele vai te levar para uma outra cidade. Aí você vai largar tudo que você tem porque alguém profetizou? Não, irmãos, a profecia serve para autenticar aquilo que Deus já falou no seu coração. Amém? Então nós temos aí o dom de línguas, né? Glossa, dom de línguas tanto nacional como línguas espirituais. Nós vemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, manifestar ali o dom de línguas das nações, falando com os povos na língua do povo, mas nós também temos Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, né? Quando se manifesta o dom de línguas, e aí é numa língua espiritual, amém? Uma língua espiritual. E a interpretação de língua. Por quê? Porque o dom de língua,
ele edifica quem está falando. Agora, quando for para edificar a igreja, precisa ter um intérprete, a interpretação, porque interpretação também é dom. Então, nós vamos ver no capítulo 14 de 1 Coríntios que Paulo, ele repreende. Paulo, ele fala assim, olha, se alguém fala em línguas, é necessário que esteja um intérprete, porque senão não fala. Porque se não está edificando ninguém, irmãos, é em vão isso daí. Então, como que Deus vai trabalhar junto com esse dom de línguas e de intérprete? Pode ter tanto uma pessoa que se levante para interpretar o que está sendo falado, como a própria pessoa que está falando em língua, ela vai interpretar aquilo que ela está falando. Porque se não houver uma interpretação, houver só línguas estranhas, está sendo desnecessário, porque não está edificando ninguém, a não ser somente a pessoa que está falando. Então nós temos aí, né, esses dons, essas daí são as classes de dons, para que nós possamos entender a necessidade. Por que Deus ele deixa bem claro essa revelação aí, acerca dos dons espirituais, do fruto do Espírito? Porque não tem como uma igreja operar só com dons, ou a igreja operar só com frutos. Quando nós vemos a roupa do sumo sacerdote, né, o sumo sacerdote no seu vestido, né, na sua roupa, a gente vai ver que tinha lá uma romã e um sino. A romã representava o fruto do Espírito. E o sino representava os dons espirituais. Por quê? Ficava sempre um sino, uma romã, um sino, uma romã, um sino, uma romã. Por quê? Só barulho Deus também não quer. Deus ele quer que isso seja temperado, né? Um fruto e profecia. Quando a igreja entende essa necessidade, a igreja rompe, né? É através desse revestimento no Espírito, né? O batismo com o Espírito Santo que nós vamos operar sinais, prodígio e maravilha, né? O expulsar demônios, né? Expulsar demônios é em nome de Jesus, com certeza, mas você precisa ter esse revestimento de poder, senão o mundo espiritual ele não te respeita. O mundo espiritual não reconhece se você não tiver esse revestimento de poder. Então, quando nós temos o revestimento de poder, nós vamos trabalhar com fruto e com dom. O fruto, ele fala do nosso caráter, e o dom, ele vai confirmar aquilo que nós já temos no nosso interior, que é o fruto. Então, com isso, a obra de Deus, o reino de Deus, ele cresce. A obra de Deus, ela expande. Almas são alcançadas para o reino de Deus, e Jesus, ele é glorificado. Então, há uma necessidade de trabalhar em comunhão, tanto o fruto do Espírito, como os dons espirituais. Agora, para nós encerrarmos, nós precisamos entender uma coisa. Para que Deus deu os dons espirituais? Os dons espirituais, ele tem um propósito: edificação da igreja. Ninguém pode fazer uso de dons para se autopromover. Por isso que tem aquele texto famoso, né? Jesus, ele fala assim, olha, naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome falamos em outras línguas. E Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu acredito, irmãos, que ali é uma revelação de pessoas que sim, de uma certa forma, teve um contato com Deus, aceitou Jesus, estava fazendo a obra, mas no meio do caminho, a motivação dela mudou. É como a repreensão de Jesus ali para a igreja de Éfeso, né, no Apocalipse, que ele fala assim, olha, volte ao primeiro amor. Ele não está falando que eles deixaram de amar, é que o amor que eles estavam agora não era mais como o primeiro. Então ele fala, olha, volte ao primeiro amor. Senão Jesus falaria assim, volte a amar, mas não, falou, volte ao primeiro amor. Porque isso aqui acontece, irmãos, às vezes nós começamos a obra de Deus com uma motivação, mas com o tempo essa motivação muda. Essa motivação, ela já não está mais na mesma intensidade como antes. E aí a pessoa começa a achar que dons espirituais é algum tipo de aferidor para poder saber, fulano é mais espiritual do que outros, Deus está com fulano, não está com ciclano. Então nós vamos usando de formas erradas, errôneas. Pessoas começam a fazer uso de dons espirituais para benefício próprio, para tirar proveito, para tirar ganho com isso. Então, nós precisamos entender, e aqui eu encerro, que os dons espirituais, eles servem para a edificação da igreja. Deus deixou os dons espirituais
disponível para a igreja, para a edificação da igreja. Porque se não for para esse fim, para a edificação da igreja, ele vai servir para condenação. Porque o que não é para edificar, ele te condena. Então isso é muito sério. Os dons espirituais têm que ser usados para a edificação da igreja. Se não usar para a edificação da igreja, cuidado. Você corre um grande risco de sofrer condenação por causa do mau uso. Então, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar pelos dons? Precisamos buscar pelos dons. É uma exigência de Cristo para nós. De Paulo, sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele exige isso. Mas, se nós fizermos isso de forma errônea, de forma imatura, como a própria igreja que Paulo escreve aos Coríntios, que os dons, eles fluíam nos dons, mas Paulo chama eles de carnais. Por que Paulo chama eles de carnais? Porque além deles ter os dons espirituais todos em evidência dentro da igreja, eles estavam desprezando princípios. Eles estavam aceitando, tantas coisas que Deus abomina. Eles estavam aceitando relacionamento de filho com pais. Então, coisas que nem os romanos na época aceitavam, eles estavam aceitando. Paulo repreende, Paulo vai começar a colocar em ordem tudo aquilo. Eles estavam fazendo mau uso da ceia do Senhor. Então, Paulo precisa organizar. Então, não é porque flui nos dons que não precisa, irmãos, muitas das vezes ser puxado a orelha, estar debaixo de uma submissão, debaixo de uma liderança. Então, isso não quer dizer que você é mais espiritual do que alguém, né? Nós precisamos saber a importância dos dons na nossa vida e qual é o proveito dele para a obra de Deus. Então, falando isso, eu deixo bem claro aí que são 3 categorias, né? São 3 grupos, né? Nós temos aí o grupo da revelação, poder e a de fala, né? Então nós temos sabedoria, conhecimento e discernimento, que faz parte do grupo da revelação. Fé, cura e operação de maravilhas, faz parte do grupo de poder. Profecia, língua e interpretação, faz parte dessa outro grupo que é a eloquência, né? Então, dividido isso daí, nós entendemos então que é necessário que ande de mão dada tanto os dons como os frutos do Espírito. Amém? Então, nós encerramos aí a nossa aula de pneumatologia, encerramos mais uma doutrina, né? E agora, quando nós voltarmos com a outra doutrina aí, nós vamos voltar provavelmente com a doutrina do soterologia ou harmatologia. Então, nós vamos encerrar aí, amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, você que esteve comigo, você que vai assistir esta aula aí, Deus abençoe de forma poderosa, você que como eu é um amante da palavra de Deus, você que como eu ama aprender mais da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina a conhecer e prossigai em conhecer a Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém?